O livro de Judas foi escrito antes do ano 65, da era em que nós estamos vivendo, da era cristã. Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas 1:1. Esses fiéis foram instruídos a lutar pela fé. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram como os campeões da verdade. Eles acreditavam que Jesus era o seu único mediador e a Bíblia a sua única fonte de autoridade. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é: a luz vence a escuridão. Quanto mais estudamos a Palavra de Deus, mais conhecimento adquirimos. Hoje iremos mergulhar um pouquinho mais fundo em busca da luz para iluminar o nosso conhecimento e o nosso entendimento. Leia depois com calma Judas 3 e 4 e responda: que advertência há nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Em Apocalipse 2:10, que promessa Deus faz aos fiéis em face da sua própria morte? O que encoraja você nas dificuldades? Que promessa você reivindica nesses momentos? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. As palavras do texto do estudo de hoje foram destinadas para a igreja de Esmirna. Um dos deuses padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa da fertilidade. A promessa da coroa da vida com certeza inspirou os fiéis a suportar a morte por amor de Jesus. Essa promessa motivou os cristãos a superarem as aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. A igreja de Esmirna corresponde aos anos de 100 a 313. Localizada na Ásia Oriental, Esmirna era uma cidade que ficava na rota comercial marítima e o seu nome significa aroma agradável. O título de Cristo apresentado a esta igreja é por si só uma declaração de amor aos seus filhinhos que tiveram que suportar fortes tribulações, muita pobreza e perseguição. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Perseguidos pelos que se declaravam judeus, intitulados por Jesus de sinagoga de Satanás, os fiéis de Esmirna tiveram de lidar com semelhante sofrimento pelo qual passou o próprio Salvador. Porém, o seu curto tempo de provação não seria nada comparado à gloriosa promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Coliseu romano foi o palco de terríveis atrocidades cometidas contra os fiéis cristãos, mas a postura ilibada daqueles homens e mulheres e crianças testemunhavam de uma fé inabalável. Suas vidas eram o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2, verso 15. Foi um período de severa perseguição, que se agravou no ano 303, quando Diocleciano promulgou um decreto que proibia a prática do cristianismo em todo o Império Romano. Foram 10 anos de intensa perseguição. A fidelidade não fora sempre provada ao extremo, mas fidelidade nas pequenas coisas fortalece o espírito em doses constantes até que no tempo devido enfrente a morte. A fé, a esperança e o amor nesses momentos prevalecem. E o mais importante, no entanto, é o amor. 1 Coríntios 13, verso 13. O amor que nem a morte pode destruir. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. Foi um dos períodos mais tristes e terríveis da história cristã,
que os servos e servas de Deus deixaram o mais lindo e fiel testemunho. Eu não tenho dúvida alguma de que a luz da verdade brilhou em meio às escuridões das tradições humanas naquele período. Diante da nossa realidade atual de liberdade religiosa, reflita como eu e você podemos testemunhar da verdade e da luz que é Cristo Jesus. Eu espero em Deus que você tenha um dia de muita alegria. Vamos orar. Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos ser a luz para iluminar o caminho daqueles que ainda não te conheceram e que ainda não te aceitaram como Salvador pessoal. Que possamos ter coragem para sermos fiéis a Ti, se possível for, até a morte. Nos dê um dia de muita alegria, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!